Olá, Márcia, boa noite. Boa noite, gente. Eu só posso ficar ouvindo de fone aqui escondidinho. Tá bom, então escuta escondidinha, não tem problema. Tá bom, tô aqui. Wagner, a hora que você quiser, a gente pode começar, tá? Tá bom, só tô vendo um negocinho de cada Débora aqui da gravação já. Tá bom. Mas nesse Vamos começar então. Tá sem áudio aí, cara. Você faz a oração inicial, então? Aí eu faço a Faz. final? Tá bom. Vamos agradecer a Deus por essa noite maravilhosa, por essa semana que se inicia. Pedir as bênçãos e que possamos aqui nos desligar das nossas tarefas, do dia a dia, da nossa vida pessoal, da nossa vida profissional. E que possamos aqui dedicar esse momento para nossas reflexões, né, do que tem aqui a nos apresentar, para que, né, possamos encontrar no nosso interior muitos aspectos que possamos evoluir, melhorar como pessoa, como espírito, e assim evoluir nesses degraus para chegar mais próximo, cada vez mais da luz, seguindo os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Deus nos abençoe, que proteja nossas casas. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai, Senhor, de todos os males, que assim seja. Salve Jesus e graças a Deus. Beleza. Vou compartilhar aqui a aula.
Vamos falar, o pessoal que está chegando aí agora, já fizemos a oração inicial, vamos iniciar a aula agora, tá? Falando sobre, vamos começar pela parte B, e vamos falar sobre as justiças das aflições. Todos nós temos aflições na vida, todos nós temos o que aprender com essas dificuldades, tem o que nos ensinar com essas situações que nós vivemos, e aí vamos ver essa justiça que é divina, né? A justiça que vem lá de Deus, e ela é perfeita. E o que não é perfeito somos nós, que às vezes não entendemos essas inconveniências que para nós ainda mas é nada mais do que uma lição no sentido de aprendizado, né? Então vamos observar um pouco sobre essa questão desses desafios que a vida nos apresenta. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino dos céus. A lei de Mateus. Então já podemos observar que todas essas pessoas, todos que estão sofrendo, todos que estão no caminho do bem, no caminho correto, no caminho do amor e da justiça, essas pessoas serão consoladas, serão bem-aventuradas no sentido de que elas encontrarão a justiça divina. Pode ser que aqui a gente fique prejudicado, né? Estamos muitas vezes injustamente prejudicados aqui nas leis do homem, mas na justiça divina, ela é sempre compensada. Então, está nos tranquilizando, nos consolando dessas injustiças que nós vivemos aqui no mundo, né, atualmente. Quando Jesus esteve na Terra, trouxe e exemplificou o roteiro que devemos seguir para ir em direção ao Pai. Nas bem-aventuranças encontra-se mensagem de esperança e fé no dia de amanhã para aquele que crê em Deus, em uma época em que as pessoas estavam sem esperanças, desacreditadas de um Pai amoroso, visto que as deturpações que faziam em nome de Deus humilhavam ao invés de reerguer os homens. As palavras de Jesus, sua conduta, sua dedicação aos mais necessitados, enche de alegrias os corações mais necessitados de fé. Nas bem-aventuranças, ele traz claramente a ideia de um futuro melhor para os que sofrem. Então, ele trouxe essa esperança. É difícil, né, você ter essa esperança, porque a gente é imediatista, né? A gente quer os resultados mais rápidos possíveis do que nós estamos plantando. Muitas das coisas que nós plantamos, às vezes a gente colhe até na próxima vida, a gente colhe lá quando a gente desencarnar, a gente vai ver o que a gente fez de bem, né? Vai ter esse retorno, vamos dizer assim, e aí a gente fica aqui nessa encarnação, fica ansioso por essa justiça, né? E aí Jesus vem nos exemplificar de que tudo tem o seu tempo, que a justiça divina ela não trabalha nesse imediatismo e que ela também, ao mesmo tempo que, né, você faz e recebeu, né? Ela não funciona assim, você fez e recebeu já, sabe? O dinheiro, né? Que nem a gente faz no trabalho. Faz o trabalho e recebeu. A gente espera lá 30 dias para receber, alguma coisa assim. Então, a justiça divina, ela também nos testa nesse sentido de que essa fé e essa esperança, ela é persistente mesmo nas situações mais adversas e por um período mais longo, né? E não quer dizer que é uma fé cega, porque a gente está convicto de que ele está nos observando e que esse tempo que, né, necessita para poder ter esse aprendizado, ele não é o nosso tempo, né? Ele é um tempo de muitas, né? De gente que tem centenas de encarnações, quanto tempo tem o nosso espírito? Então, milhares, às vezes milhões de anos aí. E aí, o que é um dia, uma semana, um ano, uma década para um espírito tão velho como o nosso? Então, na nossa perspectiva de tempo, é muito pouco tempo, se a gente for ver nessa
ótica de muito tempo de encarnações. Então, e isso não vai nos trazer esperança para poder, neste mundo de injustiças, acreditar e ter fé na justiça divina. Na justiça dos homens, a gente não vai encontrar o que nós queremos, o que nós vemos como perfeito, né? Então, a gente tem que ter essa fé de que a justiça divina está acima de tudo. Contudo, a fé no futuro traz paciência e consolação, mas não explica por que alguns sofrem tanto e outros apresentam ter uma vida sem embaraços. É neste ponto de que o Espiritismo esclarece que havia oculto sobre o véu das verdades ditas por Jesus. Se Deus é justo, as causas dos sofrimentos são justas. Contudo, certos sofrimentos, como os daqueles irmãos que nada fizeram nesta vida para merecer dificuldades, tão atrozes, destoam os atributos do Criador, se não aceitarmos a pluralidade das existências. Então, se nós observarmos, é claro, é óbvio, né? Se a gente for observar que tem pessoas que sofrem mais e outras que sofrem menos, que nasceram em um lugar muito privilegiado e outras pessimamente privilegiado. Eu não estou dizendo nem financeiramente falando, estou dizendo numa família desconstruída, né? Uma família cheia de problemas, uma criança cresce num ambiente muito solúvel, num ambiente muito tóxico, vamos dizer assim, com violência, com outras coisas. E tem outras não, que nascem com pais maravilhosos, uma estrutura, uma base muito boa. E quem nasce em cada um desses ambientes diferentes sofre de maneira diferente. E por que Deus coloca essas pessoas, né, para poder ter vidas tão distintas? Onde está essa justiça divina? Então, quando a gente for pensar nessa pluralidade de existências, a gente entende de que ela vem de vidas passadas, ou seja, são consequências, são planos individuais de cada espírito. Um precisou nascer naquele ambiente difícil e o outro precisou nascer naquele ambiente privilegiado, porque cada um tem suas missões, cada um está no seu momento de evolução e precisa passar por suas provas. Uma hora esse que está nesse ambiente difícil, ele vai nascer naquele ambiente mais facilitado e vice-versa. Então, tudo tem o seu momento e o seu tempo para poder gerar experiência, e a experiência gera evolução, gera crescimento espiritual. E possamos, dessa forma, ter essa fé de que é tudo passageiro e tudo é um teste para poder a gente suportar as dificuldades que cada um individualmente enfrenta. Então, é nesse contexto que nós devemos observar esses nossos sofrimentos. Muitos se perguntam como Deus é justo se permite que eu sofra tanto. O Pai Criador é tão perfeito que nos deu oportunidades e livre-arbítrio, ou seja, somos responsáveis pela nossa conduta para sermos felizes. Ele nos enviou através dos tempos seus emissários celestes com a finalidade de mostrar o caminho da felicidade. Contudo, o ser humano prefere muitas vezes ir por um caminho que lhe causará sofrimento e tristeza. Então, tudo que nós estamos vivendo, nós plantamos, de certa forma. Não adianta você fumar, tomar bebida alcoólica, ter algum vício prejudicial para a saúde. Todos nós sabemos as consequências, né, que nós vamos ter. E não é diferente com nossa condição de pensamento. Se nós estamos pensando coisas horríveis, se nós estamos cultuando o ódio, cultuando o rancor, cultuando sentimentos baixos, qual a consequência que nós vamos ter com isso? Qual é o que nós vamos colher com isso? Não vamos colher coisa boa, vamos colher dor, vamos colher sofrimento, porque a dor está nos sinalizando. Ela é importante para nos sinalizar que estamos no caminho errado. Senão a gente ia ficar lá. Então, quando a gente vai mudar a nossa conduta em todos os aspectos, seja nossos vícios físicos, abandonar eles e procurar coisas mais edificantes, se a gente for procurar pensamento, uma linha de pensamento mais edificante,
cultuar outros sentimentos mais elevados, como a própria caridade, o amor ao próximo, como estar sempre com alegria e autoestima, confiança, fé, tudo isso se mantendo na nossa linha de pensamento, faz a gente ter vamos dizer assim, uma porta protegida e faz a gente cultuar e plantar coisas para o nosso próprio bem. E a gente não vai estar cultuando a dor, porque a dor ela vai nos mostrar que nós estamos no caminho errado. A alegria, né, essa recompensa, quando a gente vai lá e faz uma atividade física e vem aquela dopamina depois de todo aquele esforço, ela está nos dizendo, você fez a coisa certa, olha lá, olha que maravilha essa sensação. Então é assim que a gente deve cultuar o nosso espírito, fazer essas coisas boas, para a gente poder colher essas coisas boas, essa sensação boa mais profunda. E aí eu gosto de dar aquele exemplo, quando você vira à noite, sei lá, numa festa, numa balada, lá bebendo, vira à noite lá e chega em casa umas 8 da manhã. Você chega em casa acabado, né, esgotado. Aí você quer, né, dormir, não dorme direito, aí fica vários dias até se recuperar dessa ressaca aí, né? E quando você vira à noite, tem um ente querido, um familiar seu que está lá internado na UTI, e ele precisa da sua companhia para poder passar a noite lá. Aí você faz questão de ficar lá a noite toda com aquele seu familiar. Você chega no outro dia, 7 da manhã, 10 da manhã em casa, você virou a noite. Mas qual que é a sensação que você tem, né? Não é bem... claro que fisicamente a gente está bem cansado, obviamente. Mas espiritualmente nós temos uma sensação muito diferente. Então é nesse sentido que a gente deve observar o que nós cultuamos como um princípio, né? Todavia, o desvio do caminho do bem é a opção de muitos e necessita de reparação, mesmo porque, como filhos do Criador, temos intrínsecas em nós a semente da perfectibilidade que a humanidade pode alcançar. Quando transgredimos as leis da vida, cometemos uma agressão a nós mesmos e a nossa consciência, como filhos do Pai, não permite a continuidade no caminho da evolução, sem repararmos os desvios que cometemos contra a nossa consciência divina e contra o nosso semelhante. Aprendizado e reparação com base na nossa evolução e progresso, eis como os homens necessitam entender o sofrimento pelos quais passam. Então, tentar trazer essas reflexões, o que esse sofrimento está querendo nos ensinar, o que quer na sua vida que te faça ficar para baixo, que te cutuque ali, ó. A gente precisa observar isso e causar uma reflexão para ver se o que isso está nos ensinando e tentar modificar essa situação, não deixar ela, né, perpetuar, tomar de conta e vir uma sensação ruim na nossa vida, né? Pelo contrário, a gente precisa. A internet deu uma caidinha. Deu uma caidinha na internet, mas acho que deu certo. Você deu uma congelada, eu não sabia se era eu que estava ou você que estava. Não, fui eu aqui. Mas no geral é isso, gente. É respeito dessa justiça divina, porque muitas vezes nós nos pegamos falando, por que comigo, né? Que Deus é esse que, né, me traz tanto sofrimento para a minha vida, tantas dificuldades. Então a gente precisa ter uma humildade de entender que isso faz parte de uma lição maior e tentar enfrentar isso de uma forma mais positiva, com mais confiança e fé. Que aí sim a gente passa esses desafios de uma forma mais leve. Tá bom? E aí, só para completar o Wagner,
A gente faz a gravação do Evangelho toda segunda-feira no canal, né? E a gente estava lendo esse capítulo 5 inteirinho, que ele pegou só do item 1 ao 3. São 29 itens esse capítulo, que são bem-aventurados os aflitos. Então, se a gente começa a ler todinho ele, a gente entende toda a lógica do que o Wagner também foi falando aqui hoje. Então, vale a pena ler esse capítulo 5, porque eu acho que o capítulo 5 de todo o Evangelho, eu acho que ele traz tanto esclarecimento para as dores que a gente vive no mundo de hoje, que eu convido vocês a lerem ele na íntegra, ou quem quiser, assiste aos episódios que a gente já gravou, que fica lá gravado no canal da leitura do Evangelho. Vai assistindo, mesmo que já passou, não tem problema nenhum. Então, a gente pensar na justiça divina, a gente tem que entender esses processos, né? Porque se a gente pensa que Deus escolhe quem vai ser feliz, quem vai ser infeliz, quem vai ser saudável, quem não vai ser saudável, quem vai viver num ambiente totalmente hostil e quem vai viver num lar perfeito, então seria injusto. E uma das leis divinas é a lei da justiça. Então a gente tem que confiar, né, nos planos de Deus para a nossa vida, para que a gente aprenda e evolua. Acho que é isso. Você quer falar mais alguma coisa, Wagner? Não? Então tá. Vocês querem perguntar alguma coisa sobre essa primeira parte? Não? Então eu vou começar a apresentar a minha parte agora. Espera aí. Agora eu estou conseguindo. Vamos relembrar um pouquinho por onde a gente passou, todas essas aulas do Básico 1? A gente começou com a noção de Deus, depois com a noção do que é feito todo o universo, os princípios, né? Princípio inteligente, os fluidos, na verdade. Aí depois a gente entendeu a organização dos mundos, depois a gente conversou sobre o que faz, o que torna o homem, do que é formado, né? O nosso corpo, então, corpo material, corpo espiritual e corpo perispiritual. E na aula de hoje, que tem muito a ver com o que o Wagner falou também, a gente vai entender que mesmo todos nós sendo espíritos, nós estamos em momentos diferentes de vida. Assim como, enquanto encarnados, cada um de nós tem a sua individualidade, né? Todos nós somos diferentes, enquanto espíritos, nós também somos todos diferentes. E o que é importante a gente entender é que tudo tem uma lógica. E aí é como fala, tem uma ordem na organização desses espíritos. Então a gente já sabe, a grosso modo, que existem os espíritos imperfeitos e que um dia a gente vai chegar à perfeição. Não é isso que a gente sabe desse caminho? A gente sabe de onde a gente veio, de onde a gente está, para onde a gente quer ir, que é um dia chegar a um espírito perfeito. Só que não é assim. Um dia eu me tornei imperfeito, eu era imperfeito, e no dia seguinte, na próxima encarnação, eu vou me tornar um espírito perfeito. Existem várias ordens, é sobre elas que a gente vai conversar um pouquinho hoje, tá? Para vocês entenderem que existem como se fossem degraus. E aí, como que a gente classifica esses espíritos, né? Em razão, então, do desenvolvimento, então, o grau de desenvolvimento de cada espírito e das qualidades ou imperfeições que possuem. Então, quanto mais qualidades e menos imperfeições, mais evoluído ele está nesse desenvolvimento.
Quanto mais imperfeição ele tem e menos qualidade, quer dizer que ele mais inferior está. E aí o que fala? Que na realidade é ilimitado o número dessas ordens. Porque não existe uma linha certa de demarcação para servir de barreira. Então, o que isso quer dizer? É diferente quando a gente pensa na escola, que tem o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, o quarto ano, o quinto ano, e assim vai, né? É como se as salas fossem multisseriadas. Então, no mesmo momento, estivessem alunos mais avançados, alunos menos avançados, uns melhores em matemática, outros melhores em artes, outros melhores em educação física, outros mais limitados, por exemplo, na área de linguagem e redação. Então, a gente tem que entender, mais ou menos, como se fosse uma grande sala de aula, mas que isso de ser ilimitado das ordens é porque cada espírito ele é um indivíduo único. Mas, por uma questão didática, mais explicativa, no livro dos Espíritos nós encontramos uma ordem, e é essa ordem que a gente vai conversar um pouquinho hoje, mas lembrando novamente, não é rígido, não é fechado, não é uma caixinha onde a gente coloca cada espírito lá dentro, tá? E aí continua falando aqui que essas características não são iguais para todos, pois progridem e se modificam em conformidade com o desenvolvimento da inteligência e da moralidade, e gradativamente libertam-se da influência da matéria. Vocês lembram que a gente também conversou sobre isso, falando que o espírito, ele é composto por o desenvolvimento da inteligência, da moralidade, e que tem o terceiro elemento, que é a vontade. Porque sem a vontade, a gente não desenvolve a moralidade, nem desenvolve a inteligência. Então, a gente tem que lembrar que nosso espírito, ele tem como se fossem essas 3 sementes dentro dele. A da vontade, a da inteligência e a da moralidade. Todos os espíritos têm essas 3 sementes. E aí, a gente vai ter que entender o quanto a gente rega cada uma dessas sementes. Então, pode ser que numa encarnação eu queira regar mais a sementinha da moralidade. Então, eu vou vir, e aí entra o que o Wagner falou da justiça divina, eu vou vir com algumas provas específicas ao longo da minha vida que vão me fortalecer nessa questão moral. Então, que vão trazer para mim momentos de aprendizado para que essa minha moralidade seja desenvolvida. Ou pode ser que eu tenha priorizado nessa encarnação o desenvolvimento da minha inteligência. Então, eu vou ser aquele espírito estudioso que vai querer estudar, que vai querer saber das coisas, que vai querer se aprofundar. E não que a moralidade não se desenvolva, mas que o foco maior vai ser em relação à inteligência. Ou até o que não aparece aqui da vontade, vamos supor que o meu espírito seja mais preguiçoso, né? Aquele mais procrastinador, meio de deixa a vida me levar, depois eu resolvo, depois eu decido, depois eu faço, e que numa encarnação eu decida que realmente eu tenha que vencer esse lado meu, né? E aí eu venho com provas específicas para que esta vontade maior apareça, tá bom? Vamos continuar aqui. E aí, só para vocês entenderem, no livro dos Espíritos aparece basicamente 3 ordens principais. A das primeira ordem, que são os espíritos puros, vamos pensar que são os que estão lá na última degrau da escadinha. A segunda ordem, que são bons espíritos. E a terceira ordem, que são espíritos imperfeitos. Mas mesmo dessa segunda e terceira ordem, existem subclasses. Subdegraus dentro de uma ordem, por exemplo, de bons espíritos ou de espíritos imperfeitos. Mas da primeira ordem não tem, é uma classe só. Então, quem atingiu como espírito puro é porque não tem mais nenhum degrau para subir. E aí a gente vai entender um pouquinho cada um. A gente
ainda está na terceira ordem. Todos que estão aqui no planeta Terra, com exceção talvez de alguns espíritos missionários, que já são classificados como bons espíritos, que vieram, encarnaram no nosso planeta, praticamente todos nós pertencemos à terceira ordem. E o que se tem notícia do único espírito de primeira ordem que encarnou no nosso planeta foi Jesus Cristo. Então, ele sim é um espírito puro, um espírito crístico, da mais alta perfeição, e que, por ser o governador do nosso planeta e por entender a responsabilidade que ele tem sobre todos nós, ele se propôs a encarnar para trazer aí o seu evangelho e trazer todos os ensinamentos que a gente lê até hoje, tá bom? E aí fala que, então, que as diferentes ordens de espírito foram organizadas pelo nosso codificador, que é o Allan Kardec, com o intuito de determinar a ordem e o grau de superioridade ou inferioridade dos espíritos, de maneira a ser possível relacionar o grau de confiança e de estima que eles merecem. Então, novamente, como Kardec ele era um professor, ele gostava de deixar tudo também muito explicadinho, de uma forma muito didática, para que as pessoas que pudessem ler a codificação, que elas entendessem essa separação, tá? Aí aqui, a gente, então, em primeira ordem, os espíritos puros, segunda ordem, os bons espíritos, deixa eu aumentar aqui para vocês, que seriam subclassificados em 4 subordens, lembra? Superiores, então, que seriam superiores, o de sabedoria, os sábios e os benévolos. E a terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, os batedores e perturbadores, os neutros, os pseudo-sábios, os levianos e os impuros. E aí a gente vai entender, dentro dessa classificação, o que é cada um, tá? Então, os espíritos puros da primeira ordem fala que primeiro são os únicos que conseguem se comunicar diretamente com Deus, de tão próximos que dele estão. Nos espíritos bons, o bem predomina. Então, o desejo do bem predomina, a bondade predomina nos espíritos bons. Nos espíritos imperfeitos, ainda o mal predomina. Aí vocês devem pensar, mas eu não sou uma pessoa má. Eu não faço maldade para os outros. Mas o mal aqui quer dizer as coisas que ainda o nosso espírito carrega, por exemplo, às vezes o egoísmo, que nem está aqui do lado da pirâmide, o egoísmo, o orgulho, a inveja, o ciúme, o ódio, a intriga, a cobiça, o sensualismo, a ignorância, a falta de fé. Então, quando a gente entende dos males, não quer dizer que eu sou o mal, mas o meu espírito ainda há muitos males a serem curados. Por isso que ele ainda é considerado imperfeito. Aí agora, falando mais aprofundadamente da primeira ordem. Então, encontramos aqueles que encontraram a perfeição, os espíritos puros, sem nenhuma influência da matéria, com superioridade moral e intelectual ante os outros, não sujeitos mais à reencarnação por serem perfeitos. Então, não sujeitos mais, quer dizer, ele não necessita mais passar pela carne. Ele só o fará por uma missão atribuída por Deus a ele para o progresso de outros espíritos. Então, características gerais, são espíritos que a compõem e percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Então, quando fala da questão da matéria, principalmente, que se despojaram de todas as questões da matéria, são as questões aqui do nosso mundo, as questões mundanas, como a gente fala, muito ligadas ainda à matéria. Novamente, por exemplo, egoísmo. Às vezes, a gente não é egoísta,
né? Fala assim, eu não sou egoísta, eu ajudo o outro, eu divido as coisas, eu tento fazer isso, tento fazer aquilo, mas muitas vezes algumas decisões que nós tomamos, a gente não percebe que ela ainda é pautada pelo egoísmo. O egoísmo no sentido que, primeiro, eu quero me beneficiar, depois eu penso se aquilo será benéfico para todos. Então, vira e mexe, a gente é pego em situações assim, pequenas situações, não é uma situação extrema de egoísmo, mas o nosso dia a dia, às vezes, em alguns momentos, a gente se mostra egoísta. Então, a gente ainda necessita passar por algumas provas para que a gente possa evoluir. Também são chamados de espíritos, né, puros ou perfeitos. Formam uma classe única, são os espíritos que atingiram um ponto mais elevado da escala evolutiva, possuem superioridade intelectual e moral absoluta, quer dizer, não é relativa, não é de vez em quando, não tem uma brechinha com uma falha, é aquela absoluto. Então, o conhecimento intelectual que eles têm é extremamente grande e o conhecimento ou atitudes morais também extremamente grandes. Em relação aos espíritos de outras classes, não estão sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, são mensageiros e ministros de Deus cujas ordens executam. Então, eles estão já a serviço direto de Deus, já entenderam a sua missão. E só para vocês saberem, a gente fala do Cristo aqui, né, de Jesus Cristo, que é o governador do nosso planeta, mas ele também é de outros planetas, tá? Ele não é único exclusivamente do planeta Terra. Mas assim como Cristo, existem outros espíritos crísticos. Os espíritos crísticos são os espíritos de primeira ordem, os espíritos puros, que ajudam Deus, a inteligência suprema, na governança aí desse universo. Tudo bem até aqui? Entenderam? Então, primeira ordem, tudo certo? Então, tá bom. Então, na segunda ordem são os espíritos bons, cujo desejo do bem é a sua preocupação. São benévolos, sábios, prudentes e superiores. Há uma predominância do espírito sobre a matéria. Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que haja alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade, e os mais evoluídos reúnem o saber às qualidades morais. Mas ainda não estão completamente desmaterializados e conservam mais ou menos, conforme a categoria que ocupam, os traços da existência corporal, assim na forma da linguagem como nos hábitos, entre os quais se descobrem mesmo algumas de suas manias. Então, se ainda ele carrega traços da sua existência corporal, é porque ele ainda não atingiu realmente a perfeição. Mas os espíritos da segunda ordem, eles estão muito acima de nós. Espíritos imperfeitos ainda. Então, eles são bons e desejam o bem o tempo todo. São prudentes, superiores. Quando a gente pensa na palavra prudência, né? O quanto muito a gente ainda age por impulso, né? Quanto a gente ainda é pouco prudente. A gente é pouco prudente com os nossos hábitos, com a alimentação. Muitas vezes nós somos pouco prudentes ou imprudentes, com os vícios que muitos de nós ainda temos e carregamos. Então, só por essas pequenas características, a gente percebe já uma grande diferença nos espíritos de segunda ordem. Tá? E aí eles são divididos em 4 classes, os da segunda ordem. Os espíritos benévolos, a bondade é neles a qualidade dominante. Apraz-lhe, quer dizer, lhe dá prazer prestar serviço aos homens e protegê-los.
Limitados, porém, são seus conhecimentos. Hão progredido mais no sentido moral do que no sentido intelectual. Então, são aqueles que adoram ajudar o próximo, fazer o bem, proteger, mas ainda a sua parte intelectual de conhecimento do mundo e do universo ainda precisa ser desenvolvida. Outros são, ao contrário, os espíritos sábios, que distinguem-se pela amplitude dos seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as de natureza científica, para as quais têm maior aptidão. Entretanto, só encaram a ciência do ponto de vista da sua utilidade, e jamais dominados por qualquer paixões próprias dos espíritos imperfeitos. Então, aqui, quando a gente pensa em sabedoria, sabedoria é você também utilizar o seu conhecimento para o bem maior. Isso é uma pessoa sábia, que é diferente de uma pessoa inteligente que tem conhecimento. Então, quando fala que tem uma maior habilidade ou desenvolvimento para a ciência, só que jamais dominado por paixões próprias dos espíritos imperfeitos. Então, jamais transformaria, por exemplo, a descoberta lá do urânio, que era para fazer os raios-x e desenvolver toda essa parte da medicina, e que depois foi transformado numa bomba atômica. Então, um espírito sábio nessa categoria jamais iria utilizar o conhecimento para o mal. Ele só irá utilizar o conhecimento para o bem de todos. Por quê? Porque eles não são mais dominados por essas paixões dos espíritos imperfeitos, de poder, de dominância, de querer dominar o outro. Espíritos de sabedoria. As qualidades morais da ordem mais elevada são os que os caracteriza. Sem possuírem ilimitados conhecimentos, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta juízo sobre os homens e as coisas. Então, são espíritos que estão ainda um pouco acima dos da terceira e quarta classe, porque um é muito predominante a moralidade, outro é muito predominante a questão da inteligência. Só que na segunda classe, eles estão mais ou menos próximos, mas as qualidades morais mais elevada é a característica maior. Mas a intelectual está vindo quase que junto, tá? Então, fala que lhe faculta juízo reto, quer dizer, são espíritos muito corretos sobre os homens e sobre as coisas, então eles são capazes de tomar decisões também muito acertadas. E aí, dentro disso, dos espíritos perfeitos, não perfeitos, né? Dos espíritos dessa segunda classe geral, tem os espíritos superiores, que aí eles reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Da linguagem que empregam, se exala sempre a benevolência. É uma linguagem varialmente digna, elevada e muitas vezes sublime. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros a nos darem noções exatas sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que é permitido ao homem saber. Então, é como se a gente pensasse que dentro... Aqui, deixa eu mostrar de novo a pirâmide. Dentro aqui dos espíritos bons, então, existindo, todos eles são bons, né? Desejam bem, a bondade, mas eles ainda precisam lapidar algumas coisas. Então, é como se eles estivessem já indo mais próximo aqui dos espíritos puros, mas eles ainda precisam percorrer ainda um caminho. Os espíritos bons, ainda falando deles, compreendem Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem de ser feito. O amor que os une lhes é fonte de inefável ventura.
que não tenha perturbá-la nem a inveja, nem os remorsos, nem nenhuma das más paixões que constitui o tormento dos espíritos imperfeitos. Todos, entretanto, ainda têm que passar por provas até que atinjam a perfeição. Como espíritos, suscitam bons pensamentos, desviam os homens da senda do mal, protegem na vida os que lhe mostram dignos de proteção e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles a quem não é grato sofrê-la. Então, quando a gente pensa nos nossos espíritos protetores, nos nossos mentores, nos mentores de uma casa espírita, eles já são espíritos bons. Eles já estão nessa categoria de que fazer o bem é algo que eles já entenderam e como sua função e de uma forma natural e tranquila. Então fala que o amor que os une ele é a fonte inefutável de ventura. Então eles já entenderam que é esse amor verdadeiro, que é esse amor universal, que é esse amor pelos irmãos, que ainda nós, enquanto espíritos imperfeitos, ainda não entendemos. Então, como que a gente sabe se é um espírito bom que está nos intuindo? Se é um espírito bom que está nos trazendo, às vezes, uma ideia. Por quê? Porque os espíritos bons só suscitam bons pensamentos. Eles desviam a gente do mal, protegem a nossa vida, neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos. Então, aí a gente sabe que a gente está acompanhado de um bom espírito. Quando encarnados, são bondosos e benevolentes com os seus semelhantes. Não os movem o orgulho, nem o egoísmo ou a ambição. Não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme e fazem o bem pelo bem. A essa ordem pertencem os espíritos designados nas crenças vulgares pelos nomes de bons gênios ou gênios protetores, espíritos do bem. Em épocas de superstições de ignorância, eles han sido elevados à categoria de divindades benfazejas. Então, muitos são chamados até de anjos. Só que, se a gente vai entender nas categorias, os espíritos angelicais são os espíritos puros, são ainda acima disso. Mas a gente fala no bom gênio, no espírito protetor, no espírito do bem. Aí aqui a terceira ordem. Então, vamos lá. Se caracterizam pela ignorância, pelo desejo do mal e todas as más paixões que retardam o seu desenvolvimento. Aí vocês vão pensar, mas eu não fico desejando mal. Eu não desejo mal para as pessoas. Eu não tenho más paixões que atrasam o meu desenvolvimento. E aí aqui é um convite para a gente entender que dentro dessa terceira ordem, que é a que tem mais subclasses, e que não necessariamente, novamente, a gente tem uma linha divisória, porque a gente pode ser um pouquinho de cada. A gente pode ter um pouquinho de cada um, e não ser exatamente, única e exclusivamente aquela classe. Então, eu volto a explicar para vocês, e quero deixar isso bem claro, que o Kardec, ele trouxe essas divisões para como se a gente montasse um panorama, uma ideia na nossa cabeça. Mas que isso não quer dizer que seja quadradinho e fechadinho. Então, os espíritos imperfeitos ou impuros são inclinados ao mal, insuflam a discórdia e a desconfiança, utilizam-se de todos os disfarces para melhor enganar, sua linguagem é chula e ignorante e evidenciam-se pela inferioridade moral e intelectual. Isso é um resumo. Aí você vai falar, mas a minha linguagem, ela não é chula, eu falo de uma forma respeitosa com as pessoas. Eu não sou ignorante. Aí alguém te fecha no trânsito, você vai lá e xinga a pessoa, esbraveja, mesmo que seja em pensamento. Ou quando alguém fura a sua fila. Então, às vezes, a gente tem ainda nuances, né? Que mostram, às vezes a gente não verbaliza pela linguagem, mas a gente pensou. Então, se a gente pensou, é porque isso ainda está dentro da gente.
E aí fala, utilizam de todos os disfarces para melhor enganar. Novamente, a gente não faz, porque a gente já sabe que é certo e errado, mas a gente pensou e a gente tenta disfarçar, não é assim? E aí, dentro daquelas subcategorias, aí fala que tem os espíritos levianos. O que são os espíritos levianos? São inconsequentes, malignos, ignorantes, zombeteiros. Possuem uma linguagem muitas vezes espirituosa e alegre, quase sempre sem profundeza de ideia. Quando a gente fala disso, uma pessoa ser leviana, é que ela realmente não tem muito um compromisso, uma responsabilidade com a vida. Então, quando a gente lê mais aqui embaixo, que fala que eles são irrefletidos, ou seja, eles não refletem pelo que eles estão fazendo. Muitos são ignorantes na forma de tratar ou de ver o mundo. Então, por exemplo, um espírito que comete qualquer ato de racismo, persiste nesses atos de racismo, seja contra a mulher, seja contra uma pessoa negra, seja contra outros povos, seja contra uma pessoa, entre aspas, uma posição econômica inferior. Então, esses espíritos, eles são ignorantes. Eles ainda não entenderam que todos nós somos espíritos que merecemos respeito e amor. Mete-se em tudo, a tudo respondem, sem se incomodarem com a verdade. Então, hoje o que a gente mais vê na internet, que eu brinco, são os gênios da internet, né? Que se metem em tudo. Então, uma pessoa que não é médica vai falar de medicina, uma pessoa que não é da área de direito vai falar de direito, que se mete em tudo, acha que a sua opinião está certa, que os outros não sabem nada. Então, esses fazem parte dos espíritos levianos. Gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, de intrigar, de induzir maldosamente em erro, por meio de mistificações e de espertezas. A essa classe pertencem os espíritos vulgarmente tratados também de duendes, que a gente fala, né? Gnomos, diabretes, isso na linguagem popular, tá? Por isso que fala espíritos vulgarmente chamados de. Né? Se a gente lembra daqueles filmes de ficção, que eles adoravam pregar peças, de fazer as pessoas passarem por situações ruins, mesmo que não fossem tão graves. Vou pensar até num Saci Pererê, em todas as histórias que ele fazia, eu sei que o Saci Pererê é uma lenda, né? Não existe de verdade. Mas com aquele espírito leviano. Acham-se sobre a dependência dos espíritos superiores que muitas vezes os empregam como fazemos com os nossos servidores. Então, o que os espíritos superiores fazem? Em relação a esses gnomos, duendes, muitas vezes eles usam eles para trabalhar para os superiores. E aí, como que acontece isso? Eles não se apercebem muitas vezes dessa situação. Por quê? Porque os espíritos superiores, dentro da sua sabedoria, que é muito maior do que a dos espíritos imperfeitos, dos espíritos bons, eles acabam conseguindo fazer essa manipulação. E aí a gente tem que entender que isso não acontece somente para esses espíritos. O tempo todo a gente está recebendo influências, tanto dos espíritos superiores ou bons, quanto dos espíritos imperfeitos, que nos levam muitas vezes a fazer outras escolhas e outros caminhos. Dentro dessa categoria dos espíritos imperfeitos, são os espíritos que a gente chama de pseudo-sábios. Os pseudo-sábios são aqueles também que têm conhecimento bastante amplo, mas julgam saber mais do que realmente sabem. Então, são aquelas pessoas que de fato têm conhecimento, mas elas acham que elas sabem mais do que sabem. Então, são aquelas pessoas que impõem as suas verdades e que acham que a sua verdade é superior, não se abrem para escutar os outros, não se abrem para aprender novas coisas.
Então, sua linguagem é presunçosa, ou seja, eu sei mais do que você, e contém algumas verdades mescladas com os mais absurdos erros. Por eu ter um conhecimento amplo, eu acho que eu sou dona da verdade, e aí eu me torno presunçosa, orgulhosa e muitas vezes teimosa quando alguém vem falar contra o que eu estou falando. Então, esse é um espírito pseudo-sábio. Pseudo por quê? Porque ele não é um sábio de verdade. Porque os sábios de verdade, eles levam em consideração o conhecimento do outro. Eles não vão ser presunçosos. Eles sabem, dentro da sua humildade, que eles têm mais a aprender. Que eles têm, que o conhecimento que eles têm não é o único conhecimento do mundo. Então, um sábio de verdade, uma pessoa sábia, ela está sempre em constante aprendizado. Os pseudo-sábios têm muito conhecimento, mas se acham, essa que é a palavra. Então, dispõem de conhecimentos bastante amplos, porém creem saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado alguns progressos sobre diversos pontos de vista, a linguagem deles aparenta um cunho de seriedade, de natureza a iludir com respeito às suas capacidades e luzes. Aí os espíritos neutros. Acho que muitos de nós se identifica principalmente com os espíritos neutros. Os espíritos neutros, eles não são bons o bastante para fazerem o bem, nem maus o bastante para praticarem o mal. Isso quer dizer que eles pendem tanto para um como para o outro e não ultrapassam a condição comum da humanidade, ou seja, a maior parte de nós. Nós já não fazemos o mal, mas a gente não é bom bastante para fazer ainda o bem. E fazer aquele bem sem segundas intenções, aquele bem realmente de apoiar o próximo. Então, é o famoso estou em cima do muro, não estou nem de um lado, nem do outro. Então, pendem tanto para um como para o outro e não ultrapassa a condição comum da humanidade, quer no que concerne à moral, quer no que toca à inteligência. Apegam-se às coisas deste mundo, de cujas grosseiras alegrias sentem saudade. Então, eu acho que a maioria de nós aqui, se vocês forem pensar no círculo em que vocês se encontram, a maioria somos esses espíritos ainda neutros. Nós ainda somos apegados às coisas do mundo, a gente ainda sente saudade e necessidade bastante de coisas materiais. Temos uma certa moralidade, temos uma certa inteligência, então a gente ainda está naquele famoso meio termo. Outra categoria que são os batedores e perturbadores. Principalmente esses espíritos quando se encontram na erraticidade, não encarnados, tá? Então, eles manifestam sua presença por efeitos sensíveis e físicos, golpes, movimento e deslocamento anormal de corpos sólidos de ar. Não formam propriamente uma classe especial na escala evolutiva, podem pertencer a todas as classes da terceira ordem. Por que que a gente fala nisso? Porque esses espíritos perturbadores, novamente, eles, em sua maioria, estão desencarnados, eles têm essa capacidade de causar esses efeitos sensíveis e físicos. Então, olha aqui o que está explicando. Esses espíritos, propriamente falando, não formam uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais. Podem caber em todas as classes da terceira ordem. Manifestam geralmente sua presença por efeitos sensíveis e físicos, como pancadas, movimento, deslocamento de corpos sólidos, agitação do ar, e afiguram-se mais do que os outros presos à matéria. Parecem ser os agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo, quer atuem sobre o ar, a água, o fogo, os corpos duros, quer nas entranhas da terra. Então, o que que fala? O que que ele quer dizer aqui? Que esses espíritos, por estarem ainda muito presos à matéria, mesmo já desencarnados, eles são os que acabam causando muitas intercorrências no nosso globo, tá? Muitas
coisas ruins, às vezes, dentro dos lares, dentro dos ambientes que a gente trabalha, que eles têm essa forte atuação. Então, aqui para a gente lembrar, né, das 5 categorias dos espíritos impuros. Então, o mal é objeto das suas preocupações, sua linguagem é grosseira, revela a baixeza das suas inclinações. Os levianos são ignorantes e inconsequentes, mais maliciosos do que propriamente maus. Então, lembra bem do Saci Pererê, né? Que ele não era mal, se a gente lembra da história, da lenda dele, mas ele era aquele sapeca malicioso que gostava de aprontar. Tem uma linguagem alegre, mas ao mesmo tempo irônica e superficial. Os pseudo-sábios possuem o grande conhecimento, mas julgam saber mais do que sabem. Sua linguagem tem caráter sério, misturando verdades com suas próprias paixões e preconceitos. E hoje, gente, a gente tem que tomar muito cuidado com os espíritos pseudo-sábios, porque são esses que ficam gerando, principalmente, as fake news, que hoje, com a internet, o que a gente tem que tomar cuidado, porque pela internet, pelas redes sociais, qualquer um pode publicar qualquer coisa, qualquer um pode escrever qualquer coisa. E aí aquela verdade, que não é uma verdade, se torna verdade. Antes do advento da internet, a gente tinha acesso às informações por meios jornalísticos, por exemplo. Então, por revistas, por jornais, por noticiários, que tinha que ter uma veracidade naquela informação que estava sendo passada. Hoje, com essa questão de TikTok, Instagram, redes sociais, qualquer um publica, e agora ainda mais, gente, a gente tem que tomar muito mais cuidado com a questão da inteligência artificial. Por quê? Porque ela também veio para ajudar no desenvolvimento nosso intelectual, mas ela não está vindo acompanhada do desenvolvimento moral. Então, tem muita gente utilizando a inteligência artificial, de fato, para disseminar informações erradas, até aquilo que a gente, infelizmente, vê de pessoas que pegam o rosto seu e colocam numa outra situação que não é verdadeira, então, para causar esse desconforto nas pessoas. Então, hoje a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê, com o que a gente lê, para não deixar esses espíritos formarem a nossa opinião. Porque é isso que tem acontecido, tem gerado formadores de opiniões em massa, com informações que muitas vezes não são verdadeiras. Então, aí agora eu retomo com vocês a questão da fé raciocinada. E que o Espiritismo traz a razão também como fio condutor. Então, a gente tem que utilizar a razão, mas será que isso é verdade? Será que não é? Como que eu posso descobrir? Será que eu estou sendo manobrada com essa informação? Então, hoje existem muitos espíritos pseudo-sábios que, juntamente com os levianos, eles estão causando esse estrago via internet. Eles não têm nome, muitas vezes, a informação chega, você não sabe de onde chegou, eles ficam por trás das telas, você não sabe, então a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Aí, voltando, retomando a gente, né, os espíritos neutros, deixa eu aumentar aqui, que são apegados às coisas do mundo, mas não são bons o suficiente para praticarem o bem, nem maus o bastante para fazerem o mal. E os batedores ou perturbadores, que eu falei, que pertencem também a todas as classes, né, dessa terceira ordem, que são os que causam esses efeitos físicos para perturbar. Aqui uma tirinha. Por que você está sempre disposta a me criticar? Acho que eu tenho um talento especial para encontrar defeitos nas pessoas. Mas e os seus defeitos? Ah, eu tenho um talento especial para ignorar todos eles. Então, aqui, uma tirinha para a gente pensar, né? O quanto muitas vezes a gente enxerga o defeito nos outros, mas ignora os nossos próprios defeitos.
Então, quando a gente apresenta nessa aula todos esses espíritos imperfeitos que somos nós, novamente, a gente pode ter um pouquinho de cada. Tem hora que a gente pode ser leviano, tem hora que a gente pode ser neutro, tem hora que a gente pode realmente agir com maldade intencional. Então, a gente tem que trazer essa luz para esses nossos defeitos. A gente não pode ignorar eles. Se a gente quer de fato evoluir, a primeira coisa é reconhecer os nossos erros, reconhecer ainda os nossos defeitos nesse sentido. E aí, sobre a progressão dos espíritos, só para a gente relembrar e fechar também um pouquinho na parte do que o Wagner falou. Nós somos criados espíritos simples e ignorantes, mas com a aptidão de tudo adquirir e de progredir em virtude do seu livre-arbítrio. Então, livre-arbítrio é a vontade. Pelo progresso, eles adquirem novos conhecimentos, novas faculdades, percepções e, por conseguinte, gozos desconhecidos dos espíritos inferiores. Então, quando fala novas faculdades, é novas faculdades mentais, novas percepções, como se a consciência se ampliasse. Passam a ver, entender, sentir e compreender, ao contrário dos espíritos atrasados. A felicidade dos espíritos está na razão do progresso realizado. É inerente às qualidades que possuem, são por eles absorvidas em toda parte que se encontrem, quer seja na superfície terrestre, entre os encarnados ou no espaço, na erraticidade. Então, o espírito, quando ele já entende esse seu grau de progressão, a felicidade vem em relação aos seus progressos. Então, a gente tem que procurar também a felicidade nas nossas pequenas conquistas, porque são grandes conquistas para o nosso espírito. Então, que conquista eu tive? Será que eu ainda sou a mesma pessoa de 10 anos atrás, de 20 anos atrás? Ou eu já consegui aprender e evoluir um pouquinho em algumas questões? Então, fique feliz por essas conquistas, que eu acho que isso é super importante para que a gente continue aí nesse caminho. Então, ele é um longo aprendizado, né? Então, aqui a gente pôs 12 degrauzinhos para chegar, mas, na verdade, eles são muito mais. E aí a gente deseja boa viagem. Então, identidade, primeiro a gente descobrir quem a gente é, autoestima, gostar da gente, desenvolver um autoconceito, que também é baseado na autoconfiança. Então, o que eu penso de mim? Desenvolver minha visão do futuro, né? Querer ter essa visão de futuro. Desenvolver um projeto de vida que tem que ser baseada no sentido da vida. Ter autodeterminação, resiliência, autorrealização. Então, a gente tem que pensar, qual será o meu plano de vida para essa vida? O que será que eu preciso aprender nessa vida? E aí, falando um pouquinho mais dos espíritos inferiores, né? Eles levam com eles para o além-túmulo, ou seja, para a erraticidade, os seus hábitos, as suas necessidades e suas preocupações materiais. Não podendo se elevar, passam a participar da vida dos encarnados. Misturam-se em suas dificuldades, trabalhos em seus prazeres. Então, muitos espíritos que estão aqui no orbe terrestre, aqui em volta da gente, enquanto a gente está aqui encarnado, tem muitos espíritos desencarnados, que se misturam com a gente nisso, né? Vivem conosco a nossa dificuldade, os nossos trabalhos, também as nossas conquistas. E já um espírito adiantado está liberto de todas essas necessidades corporais. Então, um espírito que desencarnou por alcoolismo, por exemplo, e ele ainda não entendeu a situação dele, ele continua frequentando os locais, os bares onde vendem álcool, para que ele possa se aproximar desse outro espírito encarnado, dessa pessoa que está bebendo, para, por meio de trocas fluídicas, sentir o prazer. Quer dizer que ele bebe o álcool? Não. Mas ele se apropria do prazer que o outro espírito está sentindo ao beber, por exemplo. A alimentação e o sono não têm para ele nenhuma razão de ser, para os espíritos superiores. Deixa para sempre ao sair
espíritos inferiores, desculpa. Deixa para sempre ao sair da terra as vãs inquietações, os sobressaltos e todas as quimeras que envenenam o nosso orbe. Não, tá certo, é que misturou aqui, tá, gente? Desculpa. Alimentação e o sono não tem para ele nenhuma razão de ser, dos espíritos adiantados. Eu misturei aqui, tá? Aí aqui esse quadro, que a gente sai da animalidade, ou seja, quando a gente ainda é um espírito bem ainda rudimentar, imperfeito, até a angelitude, né, da perfeição. Então, o laranja é quanto mais matéria, influência de lei de causa e efeito, ignorância e responsabilidade a gente tem. Então, olha aqui, pensando no nível 0, né? A gente é praticamente ligado à matéria. E conforme a gente vai encarnando, a espiritualidade, influência da lei do amor, conhecimento, responsabilidade, sabedoria, vão também aumentando, e a questão da materialidade, ela vai diminuindo. Então, eu gosto desse quadro que a gente vai entendendo que a cada encarnação, a gente se torna um pouquinho mais espiritual nesse quadro de evolução. Aqui tem uma outra escadinha que vai falando dos mundos, né, que a gente já falou. Então, os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, que é onde a gente está aqui, depois os mundos regeneradores, os mundos felizes, os mundos celestes e os mundos crísticos. Então, os mundos felizes, celestes e crísticos é o que pertence, são compostos por espíritos puros. Enquanto que o mundo regenerado para baixo são ainda ligados aos espíritos imperfeitos e os mundos materiais. Então, se a gente está aqui na Terra, num planeta de transição, saindo do mundo de prova e expiação para regeneração, olha quantos degraus a gente já subiu. Então, a gente já caminhou bastante. E a gente está num momento bem crítico no sentido de separar o joio do trigo. Lendo agora sobre a progressão dos espíritos. Suas paixões e seus apetites, sempre despertos pelo contínuo contato da humanidade... Tá, não tá passando não, tá parado, viu? Acho que agora foi. Foi? Foi, agora foi. Ah, tá. Obrigada. Então, eu vou aumentar aqui de novo para vocês verem a escadinha. Então, é esse daqui que eu estava falando, que a gente está aqui, ó, provas e expiações, mas olha quanto a gente já evoluiu. E que daqui para cima, ó, mundos felizes, celestes e crísticos são os espíritos, né, de energia pura, que são considerados os espíritos puros. E do mundo regenerado para baixo, ainda são espíritos impuros. Então, mesmo que a gente saia de um mundo de provas e expiações, passa por esse movimento de transição, para se tornar ainda um planeta regenerador, a gente ainda será espírito impuro. Porque regenerar quer dizer curar. Então, a gente ainda vai ter coisas para curar, mas aí a nossa vontade em curar, em nos curar e fazer o bem para o próximo vai ser muito maior. Então, Deus não criou seres devotados ao mal. Chegará o dia que, cansado de sofrer, experimenta uma necessidade irresistível de ser feliz. Enfim, haverá o dia em que o espírito, após haver percorrido o ciclo de existências planetárias e ser purificado por seus renascimentos e suas migrações através dos mundos, vê cerrar a série de encarnações e se abrir para a verdadeira vida, onde o mal, a sombra e o erro estão definitivamente banidos. Não vai ser uma delícia, gente, a hora que a gente chegar aqui, né? Onde não vai ter mal, onde o erro, a sombra e tudo isso vai ser definitivamente banido de nossas vidas. Então, vai ser maravilhoso o dia que a gente conseguir chegar nessa parte. Falando um pouquinho sobre anjos e demônios. Deixa eu ver, mudou o slide para vocês? Mudou.
Então, anjos e demônios. Em todas as religiões, os anjos são conhecidos por várias denominações, porém unânimes em afirmar que são seres superiores. Então, se a gente vai na igreja católica, se a gente lê na Bíblia, em outras religiões, sempre os anjos remetem ao bem, né? Então, são seres superiores, intermediários entre o Deus e o homem. A crença nos anjos faz parte essencial dos dogmas da igreja, que, segundo ela, os anjos são seres puramente espirituais, anteriores e superiores às criaturas. São seres privilegiados, devotados à felicidade suprema e eterna, desde a sua formação, dotadas por uma natureza de todas as virtudes de todos os conhecimentos, sem nada haver feito para adquiri-los. Então, isso é a visão de outras religiões, que o anjo já nasceu anjo e sempre foi anjo. Nunca fez mal, desde a sua formação. Só que na doutrina espírita, a palavra anjo desperta geralmente a ideia da perfeição moral. São espíritos puros, estão no mais alto grau da escala de evolução e reúnem em si todas as perfeições. Só que em nenhum momento é dito que espíritos perfeitos já nasceram perfeitos, que os espíritos puros já nasceram puros, mas que eles atingiram esse alto grau de perfeição. Então, a diferença da visão espírita e das outras visões religiosas sobre anjos é que todos nós nascemos ignorantes, espíritos ignorantes, desde a nossa concepção enquanto espírito, e vamos chegar a ser nessa visão angelicais, tá? Vamos atingir a perfeição moral. Assim como os demônios, que muitas vezes são vistas como espíritos do mal, que já nasceram assim demônios, e a gente entende que não, que eles estão lá, são espíritos ainda muito mais primitivos e ligados ao mal, mas que um dia cansarão dessa vida, né? E irão procurar evoluir. Aí aqui, ó, contudo, a palavra demônio não implica a ideia de espírito mau, a não ser no sentido moderno, pois o termo deriva da palavra grega daimon, que significa gênio, inteligência, e se aplicou aos seres incorpóreos bons ou maus sem distinção. Então, se a gente pega a etimologia da palavra demônio, que vem lá do grego daimon, daimon quer dizer gênio, e gênio quer dizer espírito. Então, que pode ser bom ou mal. Ele não falava, ele só falava que o daimon era o espírito. Mas Deus, que é infinitamente justo e bom, não pode ter criado seres predispostos ao mal por sua própria natureza e condenados pela eternidade. Então, novamente, Deus, que é justo, ele não falaria, você vai ser mal o resto da vida mal e você vai ser anjo o resto da vida anjo. Não faz sentido isso. Mudou para vocês agora? Deixa eu ver. Mudou. Então, vamos lá. A sabedoria de Deus se encontra na liberdade de escolha que concede a cada um. Então, aí está a sabedoria. Porque ele dá o livre-arbítrio. Porque assim, cada um tem o mérito de suas obras. E aí a gente retoma o que o Wagner falou. Da justiça divina. Então, se a gente está passando por aflição ou por alegrias, é mérito da nossa obra. Submetidos à lei do progresso, ninguém é colocado em primeiro lugar por privilégio, mas o primeiro lugar a todos é franqueado à custa do esforço próprio, dessa vida e principalmente de outras vidas. Outro detalhe importante na doutrina espírita é o esclarecimento de que não devemos aceitar a condição de que haja espíritos destinados perpetuamente à prática do mal, pois o mal é a ausência do bem. Então, a gente não pode acreditar nisso, que uma pessoa que é má nessa encarnação, que ela vai ser eternamente má. A gente vê esses casos, né, infelizmente, de pessoas altamente violentas, que matam,
que praticam violência contra crianças, contra mulheres, enfim. São espíritos ainda num grau de evolução ainda mais baixo, e que ele ainda não entendeu, o espírito ainda não entendeu que ele nasceu para praticar o bem e para ser do bem. Uma hora vão chegar lá. Aí, para terminar, acho que esse é o último, uma outra tirinha. Quando essa transição, falando da transição planetária, quando essa transição vai passar para começar a regeneração? Me diga uma data, por favor. A data da regeneração será no dia que você decidir se melhorar. Eu acho que essa é a maior mensagem. O nosso planeta só entrará em regeneração quando nós decidirmos nos melhorarmos. E aqui, para terminar, então, essa pirâmide, só para mostrar novamente que aqui é uma divisão apenas didática. Então, aqui fala ainda, né, dos espíritos imperfeitos. Tem intuição de Deus, mas não o compreendem, apresentam ideias pouco elevadas. Então, quantos de nós realmente a gente compreende Deus? Muitos de nós ainda não compreendemos Deus. Na sua grandiosidade, em tudo o que ele pode representar e ser. A gente ainda tem uma visão muito limitada. Então, o que a gente tem que fazer para chegar, sair dessa base que a maioria, para chegar aqui nos espíritos bons? É primeiro a gente se desfazer aos poucos de tudo isso daqui, que foram caracterizados na classe da terceira ordem. Então, é o famoso, eu vou sair de cima do muro. Eu não faço mais o mal, mas eu preciso começar a fazer o bem. Eu preciso ser bom o suficiente para fazer o bem. Certo? E aí? Espíritos impuros? Quem é espírito impuro, põe o dedo aqui, que já vai fechar. Opa! Eu sou, põe o dedo aqui, que já vai fechar. Somos espíritos impuros. Todos nós, estamos no mesmo barquinho. Mas a gente está remando para o mesmo caminho. Eu acho que isso que é importante. E, novamente, a gente ter a fé e ver que a gente já subiu muitos degrauzinhos, muitos. Em outras encarnações, e nessa encarnação a gente já subiu muitos degrauzinhos. E que a gente vai subindo aos pouquinhos os outros. Mas vamos ficar atento, que a gente não pode se deixar levar, se deixar influenciar, que nem eu falei agora com os pseudo-sábios. A gente tem que tomar muito cuidado, gente, muito cuidado, porque esses espíritos querem que a gente permaneça nessa ignorância. E está na hora da gente se livrar dessa ignorância, e para isso a gente precisa estar muito atento. Não replicar a mensagem que não vai ajudar ninguém. Não ficar repassando mensagem se a gente não sabe se aquilo vai ser para o bem de todos. Não repassar mensagem se a gente não sabe a fonte, se aquela informação realmente é verdadeira. Não ficar criticando e julgando os atos e escolhas dos outros, um cuidado nosso, né? Telefone sem fio, acho que todo mundo já brincou dessa brincadeira, né? E se a gente for pensar naquela brincadeira do telefone sem fio, que você cochichava uma palavrinha no ouvido e o último tinha que falar, lembra? Quanto maior é o telefone sem fio, mais é a chance da mensagem chegar errada lá, não é? Se o telefone sem fio tem 3 crianças ou 3 pessoas, provavelmente se eu falei bola, o último vai falar bola. Mas se tem 30 pessoas, talvez a mensagem que eu mande aqui, quando chegar lá no 30 já vai ser outra. Então é isso que a gente faz com essas mensagens que a gente recebe no celular. Vem de alguém de algum lugar e a gente está passando nesse telefone sem fio mundial
e a gente não sabe de que jeito essa mensagem vai chegar lá na ponta. Então, vamos cuidar disso, tá bom? Eu acho que é isso. Bom, segunda-feira que vem temos aula normal. Na outra segunda, dia 21 de abril, é feriado, então não tem aula, tá bom? Aí depois a gente retoma as aulas normais. Querem perguntar alguma coisa, falar alguma coisa? Não? Então tá bom. Então vamos fazer aqui nossa oração. Pedir aqui, Senhor Deus, que é justo, bondoso, generoso, perfeito, que possamos sentir agora a presença dos bons espíritos ao nosso lado. Que eles possam se aproximar e adentrar o nosso lar. E não só o nosso lar físico, mas o nosso lar do nosso coração, dos nossos pensamentos. O lar onde o nosso espírito habita. Que possamos sentir, nesse momento, todas essas bênçãos caindo sobre nós, nos aproximando dos espíritos benfeitores, que eles possam sempre nos apoiar, nos intuir no melhor caminho. Somos pequeninos, mas estamos aqui para aprender, Senhor. Estamos aqui para chegar cada vez mais próximo de Ti. Que o Senhor nos dê força, coragem, paciência, resiliência, sabedoria para fazermos boas escolhas. E que possamos a cada dia nos tornarmos pessoas melhores. Que possamos perdoar quem nos fez mal, entendendo que aquele que nos machuca é quem mais precisa de cura. Entendendo que aquele que nos faz mal, que nos trai, que muitas vezes nos coloca em situações difíceis, que possamos praticar o perdão verdadeiro, porque eles não sabem o que fazem. Que possamos tirar toda essa raiva, ressentimento de dentro de nossos corações, para que possamos seguir em frente. Obrigada, Pai, por tanto que o Senhor nos oferece todos os dias. E que possamos ser cada vez mais gratos ao alimento que nos é oferecido, ao cobertor que nos aquece, à água que nos permite tomar um banho, à nossa família, aos nossos filhos, pais, cônjuges, parentes, amigos. A fartura que temos em nosso dia a dia. Que possamos agradecer pelo nosso trabalho, por mais difícil que ele seja, por mais às vezes extenuante que ele seja, mas que possamos entender que ali estamos para, acima de tudo, sermos exemplo de caráter, de retidão. Obrigada, Pai, por mais esse momento. Abençoa todos que estão aqui, lhe trazendo a força que necessitam. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, salve Jesus e graças a Deus. Graças a Deus. Boa semana.
Meninas e menino, né? Meninos, porque o Wagner também. Boa semana a todos vocês. E segunda-feira a gente se vê. Tá bom? Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, boa Tchau, boa noite. noite. Boa noite.